E se eu te dissesse que um jovem de 21 anos pode ter descoberto como transformar plástico em combustível real e depois simplesmente desapareceu? Julian Brown, um rapaz de Tennessee, ele viralizou nas redes sociais ao mostrar sua invenção caseira, um dispositivo capaz de pegar lixo plástico e transformar em gasolina, sem formação acadêmica, sem apoio de grandes empresas, só com a criatividade e força de vontade, ele criou algo que poderia mudar o mundo. Mas aí vem a parte estranha. Depois de mostrar tudo isso, arrecadar dinheiro, ganhar seguidores, aparecer na TV, o Julian começou a dizer que estava sendo seguido. Ele afirmou que helicópteros estavam vigiando a sua casa, pediu orações aos seguidores e sumiu. Ele parou de postar, não deu mais notícias, ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido com ele. Teve gente que acreditou que ele foi silenciado, outras pessoas achando que pode se tratar de algum golpe, mas o que realmente aconteceu com Julian Brown? Porque ele sumiria justamente quando a sua invenção estava prestes a mudar tudo. A gente vai entender melhor essa história no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. O norte-americano Julian Brown, ele chamou a atenção nos últimos tempos ao criar um protótipo inovador, um dispositivo chamado de Plastolin, capaz de transformar plástico em combustível. Olha só, não é o sonho de todo mundo, cara? Já imaginou, cara, você pegar aquela sacolinha de supermercado que você não usa mais e transformar em gasolina? Olha que beleza, não? Bom, o Julian Brown, ele é um jovem de apenas 21 anos do Tennessee, ele é criador da empresa NetriJab, voltada ali para projetos que têm uma pegada mais sustentável, né? Além de desenvolver ali um combustível a partir do plástico, ele também está empenhado em transformar a poluição em fonte de energia. Ele até criou uma linha de desodorantes mais saudáveis, né? Tanto para o corpo humano quanto para o meio ambiente. Ou seja, né? Ele é bem focado nesse estilo de vida mais natural. O mais curioso é que o Julian, ele não tem nenhuma formação em engenharia ou ciências. Ele começou ainda no ensino médio, metendo a mão na massa, com zero experiência acadêmica, apenas com alguns certificados de solda no currículo, né, e uma vontade absurda de fazer acontecer. Era daqueles moleques que adoravam desmontar tudo só para poder entender como que funcionava. E foi assim, né, na raça, que ele passou 5 anos desenvolvendo uma tal tecnologia de pirólise por micro-ondas, um processo que aquece materiais orgânicos como restos de comida, madeira ou plástico também, né, usando micro-ondas para poder transformar isso em combustível ou então em compostos químicos reaproveitáveis. Dizem que essa ideia maluca de transformar plástico em combustível começou ainda na adolescência, durante aquelas feiras de ciência de escola, mas diferente da maioria, né, o Julian sempre levou essas experiências a sério, e além de tudo isso, ele ainda achava tempo para poder fazer aulas de artes marciais. Antes da gente seguir com o vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você curte futebol? Bom, eu sou fã, assim como a maioria dos brasileiros, e foi pensando nisso que eu resolvi mostrar o lugar onde eu faço as minhas apostas antes mesmo da bola começar a rolar. Mas claro, antes de tudo, vale lembrar, né? A Blaze é uma plataforma destinada apenas para maiores de 18 anos. Recado dado, vamos escolher juntos uma partida para apostar? Pessoal, já estou aqui na página de esportes da Blaze, já selecionei aqui o Brasileirão da Série A. Vamos para um joguinho que vai acontecer depois de amanhã. Bahia e Santos, né? O Santos tomou um chacoalho aí contra o Vasco. A odds para o Bahia tá 1,65, para o Santos 5,2. Empate 3,85, ó, eu sou santista, mas eu vou no Bahia porque tá feio, viu? Tá feia a situação do peixe. Já selecionei o valor aqui, efetuar a aposta, e aí tá tudo certo. E agora, vamos torcer, vamos torcer pro peixão perder. E aí, curtiu? Quer aprender a apostar com segurança na Blaze? É só acessar o site pelo link na descrição ou no comentário fixado e fazer a sua aposta nos seus jogos favoritos. Ah, e é claro, o mais importante, né? Jogue sempre com responsabilidade. Blaze, jogue para vencer. NetriJab. Para tirar do papel tudo aquilo que ele já vinha bolando, o Julian decidiu fundar a sua própria startup, a NetriJab. Com a empresa criada, ele começou a aprimorar os seus experimentos com um sistema que batizou de Plastolin. E aí, as coisas começaram a ganhar proporção. Julian passou a mostrar os seus protótipos caseiros nas redes sociais, principalmente no TikTok, no Instagram, e foi justamente ali que ele explodiu, somando mais de 1,3 milhão de seguidores e acumulando milhões de visualizações. Os seus vídeos viralizaram, mostrando o processo de transformar plástico em combustível dentro da própria garagem. Julian
também decidiu lançar uma campanha no site GoFundMe, com uma meta ambiciosa, tá? Ele queria arrecadar $1 milhão para poder construir uma fábrica de plastilina em larga escala. Só que até o fim de julho de 2025 ele tinha conseguido pouco mais de $18 mil, um valor, né, que acabou sendo insuficiente para tirar esse plano do papel, pelo menos por enquanto. Mesmo assim, o Julian já tinha viralizado, né, e com sucesso nas redes sociais, ele continuou postando com bastante frequência, ganhando cada vez mais visibilidade, até mesmo fora da internet. No dia 4 de maio, por exemplo, ele compartilhou que tinha participado de um programa de TV, onde ele falou sobre a sua invenção e mostrou como que tudo funcionava. A motivação por trás de tudo isso veio da preocupação de Julian com a poluição causada pelo plástico e da vontade de encontrar alternativas de combustível mais sustentáveis. Ele seguiu firme compartilhando seus avanços com o que ele passou a chamar de Plast-Diesel. E no dia 23 de maio publicou um vídeo cheio de empolgação, né? O diesel que ele tinha criado tinha passado nos testes de certificação para diesel tradicional. Ou seja, o negócio era real, né? A invenção funcionava de verdade e ele estava cada vez mais perto de transformar a sua ideia em algo grande. Ele também chegou a mostrar alguns processos para fazer o seu diesel. No meio de tudo isso, o Julian acabou se envolvendo num acidente, né? Houve uma explosão enquanto ele mexia no projeto, mas ele se recuperou rapidamente. That relegated boy fentanyl. Look at him. I'm being cooked alive by some damn invisible fire, the Holy Ghost. The Holy Ghost is burning. So about 1 year ago, right, G blew himself up messing about with my plastic. Mas o que ninguém esperava era que do nada o Julian simplesmente desaparecesse. Isso, é claro, gerou dúvidas porque ele sumiria, né, justamente quando seu projeto começava a dar certo. Ou será que alguém incomodado com a sua descoberta resolveu calá-lo? O sumiço de Julian. A vida do jovem, né, parecia estar indo bem, até que Julian começou a dizer que ele estava sendo perseguido e sob ataque. Entre junho e julho, ele fez as suas últimas postagens, onde afirmava que um helicóptero secreto estava vigiando seus passos. Disse também que acreditava estar sendo seguido e que a sua vida estava em risco. Julian chegou a pedir orações aos seguidores. Então, no dia 9 de julho, ele publicou um vídeo, aquele que seria o seu último registro nas redes sociais. I can't go into too much detail, but there is some very, very odd stuff going on. I'm certainly under attack right now in many different ways, and I just want everybody to know to just kind of have your eyes open. And I have my eyes open, but there's a lot going on. So I'm still working, I'm still building. Nothing's gonna stop that. But I'm just telling you guys right now, be on the lookout, because I'm under attack. Quem acompanhava o inventor começou a ficar preocupado. Teve gente até pedindo ajuda do FBI, mas as autoridades informaram que não havia nenhum boletim de ocorrência registrado com o nome dele. Ficaram então nesse mistério, né? Onde estaria o Julian? Até que no dia 28 de julho, né, a sua mãe, a Nia Brown, ela apareceu dizendo que o filho estava seguro, mas que por questões de segurança não daria mais detalhes. Isso acalmou um pouco os seguidores, mas a última frase deixou um clima estranho no ar, né? E essa sensação de alívio não durou muito. A volta de Julian. No dia 30 de julho, o Julian finalmente reapareceu, depois de deixar todo mundo preocupado. Só que a tensão continuou por mais tempo, né, porque ele postou apenas uma imagem, e ela não revelava absolutamente nada. Mas ainda no mesmo dia, ele fez outra publicação, dessa vez ao lado da mãe. A legenda era curta, direta e deixava tudo claro: vivo. Na verdade, foi uma daquelas postagens compartilhadas, né? A mãe dele publicou, marcou o Julian e ele apenas aceitou. Depois disso, ele voltou a postar normalmente, dizendo que estava de volta e agradecendo o carinho e a preocupação de todo mundo. Ele ainda publicou um vídeo deixando claro que não era nenhuma deepfake, né? Era ele de verdade, tudo aquilo estava realmente acontecendo. Mostrou a sua máquina de trabalho, teve até vídeo de colaboração com uma loja parceira que vende seus desodorantes sustentáveis. Só que a treta veio nos comentários, né? Uma pessoa
acusou o Julian de ter sumido só para gerar esse burburinho e depois lucrar com isso. A loja, por sua vez, não deixou barato, né, e respondeu com um textão em defesa dele. Uma das postagens mais recentes até agora foi no dia 2 de agosto. O Julian apareceu numa live ao lado da mãe, onde os dois deram algumas explicações sobre tudo o que aconteceu. Basicamente, o Julian explicou que sumiu por medo e precaução. Disse que o seu celular tinha sido hackeado e por isso ele resolveu se afastar por um tempo para poder despistar os hackers. Ele ainda acredita que tem gente tentando silenciá-lo, mas, segundo ele, isso só serviu de combustível, né, para poder continuar. No fim das contas, enquanto uns acreditam na versão dele, outros acham que tudo isso não passou de uma boa e velha jogada de marketing. Vai saber, né? Mas uma coisa ninguém pode negar. E o cara é um gênio por conseguir inventar esse tipo de coisa. Ele é, não é? Mas aí, comenta aqui embaixo o que você acha dessa história. Você acha que ainda vai dar o que falar esse caso do Julian? Se realmente a gente vai ver aí o plástico sendo convertido em gasolina? Bom, fica a dúvida aí, né? Comenta o que você acha disso tudo. Até o próximo vídeo. Tchau!